irmãos, a paz esteja com todos, amém? Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12. Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor está dizendo, né, que nós possamos estar firmes e perseverantes na fé, né? O que é o título, né, diz perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Que possamos estar firmes, perseverantes, independente da circunstância, irmãos, buscando a presença do Senhor, amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Primeiramente para dizer, Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado pela Tua graça e pela Tua santa e infinita misericórdia, Pai. Que nós possamos, Senhor, permanecermos firmes, independente da circunstância, sempre crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que está à nossa frente, Pai. Que o Senhor vai iluminando os nossos caminhos, guiando os nossos passos e nos fortalecendo, Senhor. Que nós possamos, Pai, estarmos firmes, Senhor, Te buscando, adorando, exaltando e glorificando o nome santo e maravilhoso do Senhor, ao único que é digno de Te receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor nunca vai nos deixar, Pai, estará conosco em todos os tempos da nossa vida, independente da circunstância, o Senhor está conosco, é a nossa força, Pai, e nós clamamos a Ti, ó Deus. Nos fortaleça na fé, Pai, que nós possamos estarmos, Senhor, firmes, Senhor, crendo, confiando no Deus que nós servimos, no Deus Todo-Poderoso, porque a Tua palavra diz, o Senhor morreu por nós na cruz, Pai, e o Senhor lá na cruz já nos entregou a vitória, Pai, e o Senhor disse que nós iríamos conseguir, Pai, que tivéssemos bom ânimo, Ele venceu o mundo, nós também venceríamos, que nós possamos crer, em todos os momentos, confiar no nosso Pai, no nosso Deus, no Deus de amor, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Deus maravilhoso, santo e fiel. Vamos receber a equipe de louvor, amém? Deus, aleluia. Bom dia, irmãos, a paz seja com todos, amém? Este é o dia que o Senhor preparou para nós, nos alegremos no Senhor. Vamos começar o nosso dia entregando a Ele o nosso louvor, adoração, dizer, Senhor, o único Deus digno de receber louvor, o único Deus digno de ser entronizado nesta manhã, que você entregue a Ele, que você consagre a Ele, com todo o teu ser, adore ao Senhor, oh aleluia.
sobre nós. Faça a tua vontade, Senhor. Aleluia. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender.
Santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. Declare isso com toda a sua fé, como é no céu. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Pois teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Declare, pois teu reino, Senhor. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelas mídias sociais, ou que irão ver essa gravação, esse vídeo, né, ao decorrer dos dias. Nós estamos nessa manhã para trazer as boas novas, a mensagem do reino, para pregar vida, porque nós somos portadores de vida, para trazer aquilo que os céus estão dizendo. Então, nessa manhã, nós queremos falar sobre um homem de Deus, um grande homem de Deus que pisou nessa terra, que viveu o sobrenatural de Deus, através da sua vida de devoção, a sua vida de oração, a sua vida de Jesus, a sua vida de leitura da palavra de Deus, em busca do conhecimento, em busca de mais de Deus. Ele tinha fome e ele tinha sede. E o nome desse homem é Daniel, um grande homem de Deus. E quero iniciar com a leitura em Daniel, capítulo 10, versículo 16, porque hoje nós vamos entender por qual motivo Daniel jejuou.
Você sabe por que Daniel jejuou? Daniel, capítulo 10, versículo 3 diz assim, versículo 2: Naqueles dias, eu, Daniel, estive por 3 semanas completas. Estive tristes por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne e vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Exatamente 21 dias. Amém? Então quero orar nesse momento, para que o Espírito do Senhor me use a minha vida para falar com você, para trazer esclarecimento e entendimento da palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, nesse momento nós te agradecemos, ó Deus, por termos esse privilégio, essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Pai, e quando nós ouvimos a Tua palavra, nós temos a nossa fé aumentada. Pai, então que neste momento, Pai, que os nossos ouvidos estejam, meu Pai, atentos para ouvir, que o nosso coração esteja receptivo para receber essa palavra. Gera em nós fé, fé que a Ti agrade, fé, meu Pai, que nos aproxime do Senhor. Pai, porque nós não queremos ser homens de pequena fé, mas nós queremos sermos, meu Pai, chegarmos à estatura de um varão perfeito, Pai, ao qual Paulo descreveu. Pai, a cada dia nós queremos caminhar de fé em fé e de glória em glória, a cada dia subirmos o nível espiritual, meu Pai, até que chegamos, meu Pai, a uma estatura perfeita, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nessa manhã, fala conosco, meu Pai, e nos dá entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, por que Daniel jejuou? Daniel foi um grande homem que chegou como cativo na Babilônia, chegou como um prisioneiro de guerra. Não somente Daniel, mas os seus 3 amigos, né? Misael, Ananias e Azarias, que foram rebatizados lá na Babilônia com Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses 3 jovens que foram tirados lá do palácio de Judá, eram jovens cultos, eram jovens que estudavam, eram jovens que sabiam ler, e por isso o rei Nabucodonosor ordenou ao seu servo, chefe dos eunucos, para que ele selecionasse, né, os melhores jovens de Judá, de Jerusalém, para que servissem no palácio na Babilônia. Então, o chefe dos eunucos, ele separou esses 4 jovens, e eles foram, quando eles entraram na Babilônia, eles foram separados, e eles foram levados para um lugar à parte, para que eles fossem ali cuidados, instruídos e ensinados, porque dentro de 3 anos, eles estariam dentro do palácio, para servir o rei da Babilônia. E se eles assim não fossem aprovados, então eles seriam escravos. E a Bíblia fala que a princípio, quando eles chegaram nesse cativeiro, o rei ele deu uma ordem ao chefe dos eunucos para que eles fossem alimentados com a mesma comida que o rei comia. Então, com certeza isso era um banquete. Com certeza ele teria da melhor comida. Só que a Bíblia nos diz e nos garante que esses 4 jovens, eles não quiseram comer da comida do rei. Eles não quiseram desfrutar desse privilégio. Eles preferiram jejuar nesse momento. E por isso eles comeram somente legumes e tomaram água. E beberam água. E nesse momento a gente já vê algo sobrenatural de Deus. Porque o rei deu uma ordem para que ele comesse da mesma comida que vinha do palácio. E o chefe dos eunucos foi indagado por Daniel. Daniel chegou até ele e falou assim: ó, o seguinte, eu sei que o rei mandou, quer que a gente coma da melhor comida, quer que a gente coma da comida dele. Só que nesse momento a gente queria fazer um negócio diferente. A gente só queria comer só legumes e água. Pode ser? O chefe dos eunucos até quis ceder e até quis deixar que assim se fosse da vontade deles. Só que falou assim: porém eu não posso, porque isso pode custar a minha cabeça. Porque se eu alimentar vocês só com legumes e com água, e vocês ficarem doentes, e vocês ficarem fracos, anêmicos, vai custar a minha cabeça, vai custar a minha vida. Então, por
por medo, eu não vou fazer a vontade de vocês. Vocês vão comer a comida do rei. E aí ele colocou um guarda e falou assim, ó, fica de olho, eles têm que comer essa comida aqui. Beleza? Beleza. E aí, Daniel foi até o chefe dos guardas. Falou assim, ó, o seguinte, a gente não está querendo comer essa comida. A gente só está querendo comer legumes e tomar água. Vamos fazer o seguinte, por 10 dias, observa a gente, só traz legumes e água. E se a gente estiver bem, se a gente estiver melhor do que os outros jovens do palácio, aí você vai ver. Se a gente estiver pior, você pode fazer o que você quiser. Pode trazer a comida que quiser, que a gente vai comer. Beleza? Beleza. E assim foi. Dentro de 10 dias, esse soldado, que era o chefe da guarda, olhou para esses 4 jovens e viu que eles estavam melhor do que quando eles chegaram no cativeiro. Que eles estavam melhor aparentemente, fisicamente e emocionalmente, intelectualmente. Ele falou assim, então, a partir de hoje, vocês vão continuar a comer o que vocês quiserem, água e legumes. Faça o que vocês quiserem. E aí a Bíblia fala que, passado esses 10 dias, né, Deus ele derramou sabedoria e inteligência. E além disso, para Daniel, Deus deu o dom de interpretação de sonhos e de visão. Então, o primeiro jejum que eles já começaram, Deus ele já começou a trabalhar dentro deles, porque eles estavam acessando lugares mais altos, níveis mais altos, através do jejum, através da oração. E aí, esses jovens, eles comparecem diante do rei, e o rei faz perguntas, o rei Nabucodonosor, e pelas respostas daqueles jovens, o rei notou que era notório, pelo menos 10 vezes mais, a capacidade intelectual daqueles 4 jovens, comparado aos sábios e mágicos do seu reinado. Você imagine só, o poder de Deus sendo manifesto na vida daqueles 4 jovens, deu uma sabedoria tão grande, que eles colocavam aqueles outros magos, né, aqueles outros adivinhas, no bolso, que também eram estudados. Na Babilônia se estudava muito astrologia. E Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Belsazar, né, esses 4 jovens, eles se aprofundaram no conhecimento babilônico. E eles ficaram melhores até mesmo que os próprios babilônicos. Então, quando o rei viu essa inteligência diante dele, ele se agradou tanto que ele fala assim, não, a partir de agora, vocês vão fazer parte do meu governo, vocês vão fazer parte, vocês vão ser os meus conselheiros. Eu quero vocês perto de mim. E aí os anos se passam, a Bíblia fala que o rei tem um sonho, e ele se perturba com esse sonho, e aí ele chama os sábios, os magos e os adivinhos, e ele fala assim, é o seguinte, eu tive um sonho, só que eu não vou contar esse sonho para vocês, vocês vão ter que saber qual foi esse sonho, e vocês vão ter que me trazer a revelação e interpretação desse sonho. E aí os magos se desesperaram, porque ele colocou eles contra paredes. Se eles não trouxessem o sonho e a revelação do sonho, ele mataria não só os sábios, mas também toda a sua família, toda a sua casa. Inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego já foram levados para serem mortos também, porque eles também eram sábios daquele reino. Só que quando Daniel procura saber o que é que estava acontecendo, a Bíblia fala que Daniel compareceu diante do rei e pediu clemência. Ó rei, espera um pouco, deixa eu orar, deixa eu falar com Deus, e o meu Deus vai trazer a revelação disso, e dentro de alguns dias eu trago para você o seu sonho e a interpretação, mas poupa as nossas vidas, pelo menos por enquanto. E aí Daniel ora, Daniel se apresenta diante de Deus, e Deus traz esse esclarecimento para ele, não somente da revelação, mas também do sonho. E aí, quando ele comparece diante do rei, e ele traz o sonho, traz a interpretação, o rei desaba, ele se prostra diante de Daniel, fala, Daniel, que negócio é esse? Porque Daniel fala assim, rei, sábio nenhum no mundo pode trazer isso, o homem mais inteligente da terra não pode trazer isso que eu estou trazendo para você, a não ser o Deus Altíssimo, que revela qualquer tipo de mistério, de tudo que está oculto, Ele revela, mas isso é algo totalmente espiritual.
E aí o rei derrama um monte de oferta para Daniel. Daniel se torna governador da Babilônia. Daniel traz para perto Sadraque, Mesaque e Abednego para também fazer parte, né, do seu governo, porque Daniel confiava nesses outros 3 jovens. E Daniel tem uma vida naquele reinado totalmente diferenciada dos demais irmãos que foram levados para aquele lugar. Porque o povo estava ali servindo na Babilônia como escravo, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam servindo como governantes. O comportamento deles era totalmente diferente. Eles caminhavam de uma velocidade totalmente diferente dos demais, porque eles eram homens totalmente espirituais. Eles buscavam se guardar. Daniel, ele tinha uma disciplina maravilhosa. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele se colocava em propósitos de oração e de jejum constantemente. No capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. Cada um é um rei diferente. No capítulo 8, ele serve ao rei Belsazar. No capítulo 9, ele serve ao rei Dario. E no capítulo 10, ele serve ao rei Ciro. E cada um desses períodos, Daniel tem uma visão ou um sonho diferente. E nesses 3 sonhos, nessas 3 visões, nesses 3 episódios, Daniel recebe uma mensagem do anjo do Senhor, que é o Gabriel. Ele traz entendimento e esclarecimento, primeiro do sonho e depois das 2 visões. Então Daniel, ele tinha um relacionamento com Deus totalmente diferente dos demais irmãos na fé. Então Daniel recebia uma visão, recebia um sonho, ele se colocava em oração, em jejum, e Deus mandava a resposta para ele através de um anjo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que nível espiritual Daniel caminhava. E eu te pergunto, por qual motivo Daniel jejuou? Por que Daniel jejuava? A Bíblia fala que um pai, ele tinha um filho lunático, um filho epilético, que ele sofria constantemente de ataques, e ele nasceu dessa forma. E em um dos momentos, a criança já era crescida, já era uma criança grande. Esse pai, ele levou o seu filho até os discípulos de Jesus, para que eles orassem, para que a criança fosse liberta daquela enfermidade. E a Bíblia fala que os discípulos oraram, apresentaram em oração, mas nada aconteceu. Ele voltou para casa e os ataques continuaram. Mas esse pai inconformado, ele voltou diante de Jesus, e ele clama por misericórdia. Ele fala: Jesus, tem misericórdia, o meu filho, ele tem sido atormentado, ele já nasceu assim, e ele tem ataques constantes, e ele se joga na água, se joga no fogo, e cada vez que isso acontece, isso machuca tanto ele quanto a mim. E aí Jesus dá um grande ensinamento, e é onde Jesus diz: existem castas de demônios, existem legiões de demônios que só saem com jejum e oração. Eu te pergunto agora, jejum expulsa demônio? Não, jejum não expulsa demônio. O que expulsa demônio é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. Porque o jejum não é por uma causa, o jejum é para você, uma preparação interna sua. Porque quando a nação jejua, o Espírito é derramado. Porque Deus, ele não quer agir, ele não quer operar o milagre sem que você esteja preparado para receber isso. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender mais fácil. Uma viagem internacional, por exemplo. Deus, ele quer me levar para uma nação. Só que para mim chegar nessa nação, eu preciso, no mínimo, primeiro, ter um passaporte. Se hoje me ligarem e falar assim: pastor, é o seguinte, surgiu agora uma viagem missionária para os Estados Unidos. E Deus me ligou, falou que é para você ir com a gente. Vamos embora? Mas quando é que é, irmão? Semana que vem.
mas eu não estou preparado, porque nem passaporte eu tenho. Então eu não posso ir para essa viagem missionária. Fora isso, o idioma daquele país eu conheço. Ah, mas eu vou ir com outras pessoas, então quer dizer, elas falam o meu idioma e aí elas vão ser, né, o porta-voz. Tudo bem. E condições financeiras, eu tenho para isso? Se eu for para os Estados Unidos, por exemplo, eu tenho lá o dólar, eu tenho dinheiro real suficiente para mim converter em dólar, está mais de R$5, para mim conseguir me manter lá por esses dias? E uma série de coisas, então existe uma preparação. Eu fui semana retrasada fazer uma viagem para outro estado, e existiu uma preparação de 6 meses. Mas normalmente uma viagem como essa, a preparação é maior, chega até a ser 1 ano ou mais. Porque você tem que se preparar financeiramente, você tem que se preparar de várias formas, com disponibilidade, porque também não adianta você ter o dinheiro, ter tudo, mas você não tem o tempo, você não tem disponibilidade, porque você trabalha. Então você tem que encaixar isso dentro de um período de férias e tudo mais. Enfim, precisa de uma preparação. Um outro exemplo para ficar mais simples, quando a gente fala sobre o trabalho, o emprego, né? Algumas pessoas me procuram, igual a semana passada me procurou um jovem, Kaique está tem emprego lá no serviço onde você trabalha, assim, assim, assado. Falou, lá agora no momento não está recolhendo, assim, assim, assado, tal. Mas a empresa que minha irmã trabalha está recolhendo, assim, assim, assado. E tem acho que deve ter vaga lá. E aí, a vaga qual era? Era a vaga que tinha que ser para ele a mais simples. Por quê? Porque ele não tem uma profissão. Ele não tem uma instrução escolar. Então, a vaga que tem para ele é essa. Ah, mas eu não quero essa vaga ganha pouco, eu quero aquela outra vaga. Mas para você ter aquela outra vaga, você precisa ter o CREA. Mas o que é o CREA? É o registro de engenheiros. Ah, registro de engenheiros e arquitetos. Eu não tenho esse documento não, mas não dá para entrar sem? Tá, mas em qual faculdade você se formou? Faculdade? Eu não terminei nem a escola. Então, assim, para você desfrutar daquela posição, para você desfrutar daquele emprego, para você alcançar aquele emprego, conseguir aquele emprego, você precisa estar preparado para chegar naquela função, naquela vaga. Porque se você não estiver de acordo, não tem nem conversa. Nem o seu currículo é separado e selecionado para uma possível entrevista. Então precisa estar preparado, né? A minha área, que é missões, é a mesma coisa. Eu não posso levar qualquer pessoa para qualquer lugar para fazer o que a gente tem feito. Precisa ter uma preparação. E muitas das pessoas que querem ter uma experiência missionária, elas nunca estiveram em um campo missionário, elas nunca tiveram esse contato. E quando elas chegam lá, elas não sabem nem o que fazer. Por mais que a gente traga instrução, elas se chocam com a realidade. Então, é necessário ter uma preparação. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o jejum, nada mais, nada menos é do que uma preparação. É uma preparação espiritual para você acessar um nível aonde você ainda não esteve. Quando a gente fala sobre a visão de Ezequiel, a visão que ele tem, né, sobre o mar, sobre um rio, e aí ele vai andando e vai se afundando nesse rio, né, vai alcançando níveis mais profundos. Está se relacionando a um nível espiritual diferente. Aí ele começa a falar sobre água, sobre os artérios, sobre os joelhos, água sobre os lombos, e aí um momento que você já não consegue mais andar, você tem que nadar. Isso está relacionado a níveis espirituais. Então, uma pessoa, ela não está no mesmo nível espiritual do que a outra. Eu não estou no mesmo nível espiritual que a Ana. A Ana não está no mesmo nível espiritual que a Kelly. A irmã não está no nível espiritual que o irmão. Por quê? Porque cada um tem um nível espiritual com Deus. Cada um tem um nível de renúncia e de conhecimento da palavra, de jejum e de oração. Porque Paulo fala assim, não tem como a gente discutir algo que é espiritual tendo uma mente carnal. Então tenta explicar para alguém carnal sobre os mistérios do reino, sobre os dons espirituais. Ele não vai entender, ele não vai assimilar.
Mas se você disser algo espiritual, para quem é espiritual, ele vai entender na hora. E você não vai nem explicar, não precisa nem explicar com os detalhes, porque ele já pega na hora, ele já sabe dos mistérios do reino. Então, assim como existe uma preparação para tudo aquilo que nós iremos fazer na vida, no mundo espiritual também existe uma preparação para lugares aonde nós iremos acessar. Daniel, ele orava e jejuava e buscava a Deus e buscava nas escrituras, e por isso ele desfrutava no nível espiritual que ele desfrutava. É por isso que quando ele se colocava em oração, em jejum, Deus mandava um anjo para trazer a resposta, porque a partir daquele momento, Daniel já estava acessando esse nível espiritual. A Bíblia fala que nós vamos crescer de fé em fé e de glória em glória. Então, para ficar mais fácil, existe uma escada que liga a terra com os céus. E você vai decidir em qual patamar você vai ficar. Em qual patamar você vai estar. Uma vez salvo, sempre salvo? Não, mentira e enganação do diabo. Quantas pessoas nós conhecemos que já vieram para a igreja, já se batizaram, entregaram sua vida para Jesus, caminharam com Jesus e hoje estão frios e estão distantes? Será que elas realmente estão salvas? Porque a salvação é algo constante, é algo que você tem que permanecer, porque aquele que vence, aquele que é salvo, não é aquele que chega primeiro, mas é aquele que chega até o fim. Não é aquele que começa bem, mas é aquele que termina. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Então Daniel, ele tinha uma vida com Cristo. Aliás, Daniel veio 600 anos antes de Cristo. E essas revelações que Daniel teve, foi revelações relacionadas ao fim, a Apocalipse. Então o livro de Daniel, do capítulo 8 em diante, está relacionado totalmente alinhado com Apocalipse. 600 anos antes de Cristo, 607, para ser mais preciso. Então você imagine só, que negócio maluco. Por que é que Deus não falou com ele muito mais sobre a respeito da vinda de Jesus do que o fim? Então olha só o nível que Daniel andou, caminhou com Deus. Foi algo tão profundo, que Deus já trouxe para ele revelação e sonhos e visão sobre o fim dos dias, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o concerto com a nação de Israel, sobre os demônios que seriam liberados, que serão liberados para a destruição dos reinos da terra. Então, Daniel, ele caminhou num nível muito maior, muito mais profundo, ele nadou em águas muito mais profundas, espiritualmente falando. O jejum ele não salva, o jejum ele não expulsa demônio, o jejum ele não traz prosperidade, porque o jejum ele está mortificando a nossa carne e está edificando o nosso espírito. Nós acreditamos como cristãos, dentro da teologia, existe o pensamento, né, da dicotomia e da tricotomia. E na dicotomia se acredita que o corpo e o espírito, que a alma e o espírito, eles estão unidos dentro de um corpo. Que eles são uns, os dois se tornam um dentro de um corpo. E na tricotomia se acredita que existe corpo, alma e espírito, e que são separados, mas unidos em um só corpo. E que existe uma separação entre a alma, entre o corpo e entre o espírito. E dentro desse pensamento, nós podemos entender que quando nós estamos jejuando, nós estamos mortificando a nossa carne, o nosso corpo. E nós estamos alinhando o nosso espírito com o Espírito Santo, para que ambos estejam caminhando no mesmo sentido, na mesma direção e na mesma velocidade. É um alinhamento espiritual. E quando nós conseguimos atingir esse alinhamento espiritual, então nós começamos a desfrutar do sobrenatural de uma forma natural. Falando sobre missões, foi no ano passado, acho que no começo do ano passado, nós estávamos para fazer uma viagem missionária e uma semana nós começamos a jejuar, né? A gente começou a jejuar, eu acho que foi na segunda-feira, e a viagem missionária aconteceria no sábado. E a semana de jejum, quando foi na sexta-feira,
um jovem de 32 anos tentou o suicídio próximo da empresa onde eu trabalho. E ele, no momento que ele estava tentando se enforcar, ele se arrependeu e ele correu até a primeira empresa. E era exatamente a empresa onde eu estava trabalhando. E ele foi exatamente na hora que eu estava saindo para almoçar. E nesse momento, eu encontrei aquele jovem naquela situação. Mas tudo isso não foi por acaso. E aí, Deus usou minha vida para cortar a fita que estava no pescoço dele, que já estava apertada, ele já estava sufocando. E a partir daquele momento, onde eu socorri aquele jovem, ele teve um impacto tão grande na sua vida. E Deus, ele deu todas as condições e todos os recursos para que a gente levasse aquele jovem embora, depois de uma semana. Só que antes disso, tive que cuidar dele, levei ele para um hospital e ele ficou internado por 7 dias. E a gente foi para essa viagem missionária no sábado e aconteceram coisas extraordinárias nessa viagem missionária. E depois de uma semana, a gente conseguiu levar esse jovem que a gente socorreu aqui, lá para a casa dele em Minas, que dá exatamente 800 quilômetros daqui. E até mesmo para essa viagem missionária, para essa viagem de resgate, para levar ele de volta para a casa dele, Deus preparou tudo. Em um dia a gente levantou o recurso financeiro, o carro e as pessoas que iriam revezar comigo na direção. Mas tudo isso só foi possível porque antes nós começamos um tempo de jejum e oração para acessar este lugar. Então todas as vezes que nós colocamos em jejum e oração, o mundo espiritual ele começa a se mover. E quando o mundo espiritual começa a se mover, isso se materializa no mundo físico. Isso acontece no mundo físico. Domingo eu vim aqui no culto, cheguei na hora da ceia. A Meise trabalhou até 7 horas. Do trabalho dela até aqui, cheguei 7h30. E o culto começou às 6h30, tem que acabar antes das 8. Então, peguei praticamente a ministração da ceia. E o pastor já tinha falado sobre o jejum, né? Depois eu só peguei um folhetinho do jejum. Mas eu não tinha decidido isso ainda no meu coração de jejuar esses 21 dias. E aí eu fui trabalhar na segunda-feira. E quando eu cheguei para trabalhar na segunda-feira, entrei, acho que com meia hora de serviço, uma das companheiras de trabalho me chamou, falou: pastor, vem cá, isso aqui eu tenho que falar com você, isso é algo para você resolver. Falei: ô louco. E aí a gente saiu para fora da sala, que eu tinha mais gente na sala, ela falou: olha para lá do outro lado da rua. E aí eu olhei, ela falou: ó, eu senti de mostrar aquilo ali para você, agora você vê o que você faz aí. Falei: amém. Era um despacho, uma oferenda, né? Em frente à empresa onde eu trabalho. E ali não é uma encruzilhada, não é uma mata, não tem rio. Lugares onde normalmente são feitos esses trabalhos, né? Essas oferendas. Então, eu fui até lá, saí da empresa, atravessei a rua, e aí até tirei algumas fotos. Tinha muita bebida, tinha muito cigarro, tinha vela, tinha rosas, tinha pimenta. E tudo aquilo ali existe uma simbologia, muitas frutas. Existe uma simbologia para tudo aquilo ali. Nada daquilo ali que está no despacho é por acaso, né? E aí, já naquele momento, eu repreendi em pensamento. Mas a primeira coisa que me veio à mente: eu não estou jejuando, eu não estou preparado para enfrentar isso. Aí eu fui para casa na hora do meu almoço, na segunda-feira, falou: Deus, tem misericórdia desse pobre aqui, que não sabe nada. Falei: eu começo com você agora, Deus, 21 dias de jejum. Eu vou tirar isso. Me enche com os dons espirituais e a autoridade dos céus. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu voltei a trabalhar, né? Eu saí meio-dia, 1h eu voltei, trabalhei. Quando foi 5h da tarde, antes dos patrão ir embora, eu fui lá na sala das filhas dele, chamei elas, chamei ele. Na hora elas ficaram brancas. Eu falei: você vai pedir a conta? Eu não acredito. Eu falei: não tem nada a ver, não vou pedir a conta não, fica tranquilo. Que esses dias tiveram 2 que pediram a conta, e aí geralmente é um atrás do outro, né? E aí já estavam assustados, pensando que era algo assim. Eu falei: é o seguinte, como pastor eu tenho que alertar vocês. Foi feito uma oferenda
Falei, vocês vão na igreja, né? Vocês são católicos, vocês sabem do que eu vou falar. Foi feita uma oferenda aqui na frente da empresa, e isso não é comum que se faça em um lugar como foi feito aqui, porque isso é feito em matas, em rios ou em encruzilhadas. E foi exatamente feito aqui. Pode ser que não tenha sido feito, né, contra a vida de vocês. Pode ser que seja uma oferenda mesmo de alguém para uma entidade com outro propósito, mas pode ser feito também direcionado para vocês, por estar aqui na frente. Falei, então a gente não conhece a maldade do coração de ninguém. Eu falei assim, mas eu me preocupo com a vida de vocês, eu estou sempre orando pela empresa, pelos trabalhadores e pela família de vocês. Falei, nesse momento eu acho prudente eu orar novamente pela vida de vocês e pessoalmente. Eu poderia fazer isso em casa, em qualquer outro lugar, sem falar nada para vocês, como eu sempre faço. Mas agora eu achei melhor avisar vocês. Falei, não para que vocês tenham medo, mas para que vocês se firmem num relacionamento com Deus. Porque eu falei, aquilo é real, o mundo espiritual é real, aquilo realmente existe. E ali foi feito uma oferta, foi gasto muito dinheiro, porque as bebidas que estavam ali eram bebidas caras, tinha uísque, várias garrafas de uísque, tinha cigarro, e não era cigarro, aquele cigarro do Paraguai, tinha muitas frutas, então se gastou o dinheiro, se investiu naquilo ali. Eu falei, e aquilo ali não é qualquer trabalho. Falei, então, a gente precisa se aproximar de Deus, porque a gente só vai ter a proteção se for em Deus. Caso contrário, a gente está sujeito. E eu falei assim, aquelas bebidas, aquele cigarro, é para prender a vida da pessoa, no vício. Aquelas rosas, aquelas pimentas, representam a vida sentimental da pessoa, para a destruição do casamento. E eu comecei a falar para eles, e eles ficaram meio assim. Eu falei assim, não, tá bom. Eu falei, posso orar para vocês agora? Pode. E aí a gente se abraçou, e eu orei pelos meus patrões ali naquele momento. Amém? Só para vocês entenderem. O nível espiritual que a gente vai andar, vai ser determinado por aquilo que nós escolhemos. Então, se você quer desfrutar de algo espiritual, sobrenatural, você precisa se dedicar a isso. E é com jejum, com oração e com leitura da palavra de Deus. E nada que vai acontecer vai passar a ser por acaso. Tem outras experiências para contar que aconteceu essa semana, mas não vou contar por conta do horário, porque já deu o horário da palavra. Já deu o horário, já é 10 horas. Mas Deus me usou essa semana também para falar com um rapaz que está desempregado, que estava vendendo no semáforo. Esse eu até postei lá nas redes sociais, depois vocês vê lá. Paulo ele fala assim, que quando nós pensamos que nós estamos fracos, fortes nós estamos. Quando nós pensamos que nós estamos ali desvanecidos, sem força, sem energia para lutar, para combater, é nesse momento que nós estamos fortes. Por que será isso? Porque Paulo está falando do mundo espiritual e não do mundo físico. Porque no mundo espiritual, quem é forte? No mundo físico, quem é forte? Quem é Michael Phelps no mundo espiritual? Quem é Usain Bolt no mundo espiritual? Quem é Pelé no mundo espiritual? Quem é Roberto Carlos no mundo espiritual? Quem é Barack Obama no mundo espiritual? Quem é Bolsonaro no mundo espiritual? Você vai decidir de que forma você vai ser conhecido nos céus e no inferno. Talvez você busque ser conhecido aqui na terra pelos homens. E amém por isso. Mas quando nós decidimos ser conhecidos nos céus e no inferno, nós precisamos nos dedicarmos no mundo espiritual, ao jejum e à oração. E os homens mais poderosos que andaram nessa terra, não foram os homens que foram reconhecidos pelos homens, mas foram os homens que foram conhecidos nos céus e temidos no inferno. Eram homens que andavam e Deus se movia, eram homens que clamavam e Deus respondia, eram homens que Deus enviava anjos para ir à sua frente. Eram homens que, sem nenhuma espada ou sem nenhuma arma de guerra, venceram grandes batalhas. Eram homens que caminharam com uma grande multidão pelo deserto, sem ter recursos financeiros, sem ter estrutura, sem ter carros. Caminhou com uma nação pelo deserto.
e provaram de milagres sobrenaturais. Foram homens que ofereceram sacrifícios diante de Deus, e Deus veio com uma provisão dos céus extraordinária, porque Deus se agradava do coração daqueles homens, porque Deus se agradava da disciplina daqueles homens, da renúncia daqueles homens. Eram homens que dobravam o joelho e passavam tempo orando, eram homens que jejuavam diante de Deus, se abstiam de coisas que eles gostavam de fazer, eram homens que deixavam de fazer as coisas que trariam bem para si próprio, para buscar pelos outros, para buscar pelas pessoas, para interceder. A Bíblia fala que um dos jejuns que Daniel fez, no capítulo 9, não foi por uma visão, mas foi sim por uma intercessão pelo povo de Israel. E o anjo, quando aparece para ele, fala assim, ó, desde o primeiro dia que você se dispôs de joelho para orar e para buscar e se humilhar diante de Deus para interceder, Deus já me enviou com uma resposta para você. Então, se você está decidido a caminhar nessa vibe, nessa onda, se você está decidido a desfrutar do sobrenatural, então decida sempre jejuar. E a minha pergunta é, por que Daniel jejuou? Por que foi que Daniel jejuou? E aí você entenda no seu coração, por qual motivo Daniel jejuou. Porque para mim, Daniel jejuou para que ele alcançasse um nível espiritual de entendimento e de revelação. Porque as coisas que eram reveladas por Deus eram coisas que nós não tínhamos como descrever no mundo físico. João, quando é levado ao terceiro céu, e ele tem a revelação de Apocalipse, ele fala, eram vistas coisas inefáveis, coisas que eu não conseguia descrever, segundo aquilo que nós conhecemos no mundo físico, no mundo real, no mundo visível. Então ele trazia comparações. Os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo eram brancos como a lã, os seus pés como latão reluzente, polido, como bronze polido. Então ele trazia referências daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual, para o mundo físico que nós conhecemos. Jesus, sempre quando ele tentava explicar e falar sobre o reino, ele sempre usava uma parábola para que nós entendêssemos daquilo que nós conhecemos, porque se Jesus começasse a falar dos mistérios que tem lá no céu, a nossa mente não suportaria, a gente não entenderia nada. E por isso Deus ele traz as parábolas, Jesus traz as parábolas para que nós venhamos a entender os mistérios dos céus, mas para que nós continuamos a entender e a desvendar tudo isso que Deus tem para entregar para nós, nós precisamos buscar mais, precisa de fome, precisa de sede. Fome, sede, hungry, thirsty, fome, sede, fome, sede, fome, sede, por mais dele. Amém? Então acho que já deu o horário, tem que encerrar com essa palavra. Aleluia, Jesus. Eu espero ter encorajado você a jejuar. Eu espero ter encorajado você a ter um tempo, a buscar mais, a renunciar mais por amor ao Senhor, para que você comece a acessar os níveis espirituais que você ainda não acessou, para que você nade em águas profundas que você nunca nadou, porque Deus ele quer te usar, mas para isso você precisa estar preparado. Não se afia uma ferramenta na hora da guerra. Toda ferramenta é preparada antes da guerra. Então, se você quer fazer parte do exército celestial, se prepare, se prepare, se prepare, porque Deus ele te conhece. Ele vai mandar te buscar aonde você estiver. Aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos, a Deus, por essa manhã. Nós te agradecemos por essa palavra de revelação e entendimento, por essa palavra, Senhor, que nos motiva a caminhar em níveis mais profundos, meu Pai, a níveis espirituais ainda onde nós não alcançamos. Pai, nos leva para alcançar um nível espiritual ainda maior do que aquilo que nós estamos desfrutando hoje. Pai, eu não sei qual é o nível espiritual de cada um que está nos assistindo, de cada um que está nos acompanhando, Deus, mas o Senhor, meu Pai, o Senhor sempre
tem mais, o Senhor sempre tem algo novo, o Senhor sempre tem uma porção nova, o Senhor sempre tem algo para derramar, meu Pai. Por isso, Deus, faz acontecer. Pai, vem, Senhor Jesus, vem queimar nos corações, e aqueles corações que decidirem hoje, meu Pai, a começar um jejum, a esses corações que decidirem hoje, meu Pai, passar tempo em oração, Senhor Jesus, esses corações que estiverem hoje dispostos a passar tempo lendo a Tua palavra, as Tuas Escrituras, meditando nela, meu Deus, leva elas em um nível mais profundo de revelação e interpretação da Tua palavra, dos Teus mistérios, em nome de Jesus. Faz acontecer, meu Pai, os milagres, faz acontecer, ó Deus, o sobrenatural, em nome de Jesus, até que isso se torne, Senhor, natural, até que isso se torne natural na vida deles, em nome de Jesus. Pai, traz salvação, meu Pai, traz a manifestação do Teu reino, com poder e com justiça e com glória, nesses dias sobre a terra, em nome de Jesus. Nós declaramos: o Teu reino é chegado. Nós declaramos, meu Pai, cura sobre os hospitais. Nós declaramos, meu Pai, cura sobre os corpos enfermos, em nome de Jesus. O Teu reino é poder, paz, justiça e alegria, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe por cada um que nos acompanha nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem cantar um louvor. Vamos adorar o Senhor. E enquanto nós adoramos ao Senhor, a presença do Senhor vai ser derramada sobre as nossas vidas. Aleluia. Desfrutando o amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, e ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Obrigado, Jesus. Obrigada, Deus, por esse louvor. Obrigada pela palavra desta manhã, Senhor. Obrigada, Deus amado, pela certeza que nós temos, ó Deus, que quando nós escolhemos andar com o Senhor, ó Deus amado, que quando nós escolhemos buscar a Tua presença, ela é derramada sobre nós, ó Pai. A resposta do Senhor, ela vem, o cuidado do Senhor, a paz, a harmonia, a restauração do lar, ó Pai amado, as portas abertas, ó Pai, as causas impossíveis, elas são resolvidas, ó Deus, porque o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. O Senhor tem prazer em responder, ó Pai amado. O Senhor tem prazer em se relacionar conosco, ó Pai. Ó Deus, nós queremos desfrutar desse amor. Nós queremos desfrutar, ó Pai amado, desta comunhão nesta manhã. Obrigado, Jesus amado, porque podemos consagrar o nosso amanhã, nós podemos consagrar o nosso domingo, nós podemos consagrar as nossas vidas ao Senhor, porque não há outro Deus tão grande como o Senhor, não há um Deus tão maravilhoso como o Senhor, ó Deus.
nesta manhã, Senhor amado. Nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus amado, pela oportunidade de levantar as nossas mãos com liberdade no nosso lar, ó Pai amado, aqui na igreja, aonde no trabalho, onde nós estivermos, ó Deus amado, e entregar as nossas vidas ao Senhor, apresentar as nossas famílias, apresentar, ó Pai, os nossos amigos, os nossos vizinhos, ó Deus amado. Obrigado, ó Deus amado, porque nós temos um Deus que responde, nós temos um Deus, ó Pai amado, que nos ouve, que nos ama incondicionalmente, ó Pai amado, e que tem cuidado de nós, tem zelado de nós, ó Deus. Nessa manhã, Deus, eu quero interceder, ó Pai, por cada filho, por cada filha, Pai amado, que está participando desse culto online, ó Pai. Abençoa a vida de cada um deles, ó Deus. Ó Deus amado, abençoa a igreja do Evangelho Quadrangular da Espanha, de Pontevedra, que está conosco, ó Deus querido, participando deste culto, ó Pai. E eles estão pedindo oração. Ó Deus, nós não sabemos a necessidade do teu povo, ó Pai, mas nós sabemos que eles são o teu povo, ó Pai. Vai ao encontro desta igreja, Pai amado. Vai ao encontro do pastor, ó Deus amado, dai a ele visão, dai a ele sabedoria, dai a ele estratégia, Senhor. Libera cura, libera libertação, ó Deus, libera portas abertas para aqueles membros, ó Pai, que são amados como nós, ó Pai amado. Vai ao encontro da igreja da Espanha, Pai, vai ao encontro, traz o renovo, traz, ó Pai amado, o refrigério que esse teu servo tem pedido, ó Deus. Nós não sabemos as necessidades deles, ó Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, Deus amado, os corações, e o Senhor sabe a necessidade de cada um deles, ó Pai. Cada filho, cada filha que está aqui presente conosco, ó Deus. Vai, ó Deus amado, nesse momento, e traz um domingo de esperança, um domingo de renovo, um domingo de bênção, Pai. Nós queremos desfrutar do amor de Deus, ó Deus. Nós queremos desfrutar, ó Pai amado, do teu poder, da tua misericórdia, Deus. Abençoa, Deus, a vida do nosso pastor, abençoa a vida da nossa pastora, da sua família, Pai amado. Dá, ó Deus, dando a eles a cada dia bênção sem medidas, ó Pai. Sabedoria e estratégia, Pai. A cada líder, ó Pai, a cada membro, a cada filho. Abençoa o nosso bairro, Deus querido. Nós queremos ser abençoados nesta noite, nesta manhã, Senhor. Nós queremos ser abençoados nesse domingo, ó Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Como é bom nós sentimos a presença do Senhor. Como é bom nós sabemos que o Senhor, Ele fala conosco. E a palavra de hoje, ela confirma no nosso coração, né? Que o Senhor venha confirmar também no seu coração nesta manhã. E assim como o pastor Kaique mencionou, né? A escolha. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que Ele nos dá a liberdade de escolher. Nós decidimos, né? Nós decidimos aquilo que nós queremos servir. E Ele nos orienta. Olha, se você for por esse caminho, é assim. Se você for por esse, é dessa maneira. Se você escolher o terceiro, talvez eu não consiga responder, porque não está de acordo com aquilo que eu quero para a sua vida. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. É você quem decide. Daniel escolheu. Ele tinha a oportunidade, né? Ele tinha a oportunidade de saborear os manjares, de viver o melhor dessa terra, de estar em status. Ele poderia, ele tinha essa liberdade. Mas ele escolheu ouvir a voz de Deus. E quando o pastor Kaique falou que ele não tinha sentido ainda de fazer o jejum, eu na hora corri ali pegar o folheto da nossa campanha, porque a nossa campanha, ela é do dia 5 ao dia 25 de abril. É a campanha de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, né? Até a igreja da Espanha mencionou aqui, nós também estamos participando do jejum. Então ela é a nível internacional, né? A campanha, ela começa no dia 5 e encerra. Mas nada impede que você comece agora. Nada impede, né? O jejum, ele pode ser feito em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida. Você pode, se você quiser, vir aqui na nossa igreja. A gente só não está tendo culto online, a gente recebe os irmãos na porta. A gente entrega o folheto para você e dentro do folheto tem toda uma orientação muito boa, dando opções de como que você pode fazer as orações nesses 21 dias, as pessoas que você pode apresentar em jejum e oração, os propósitos, né? Então, Daniel utilizou essas duas ferramentas, jejum e oração. Seguindo esse exemplo dos 21 dias, ele consagrou se abstendo de uma comida
de uma bebida e de uma vaidade. E é esse o nosso propósito, esse é o nosso desejo. Então, irmãos, eu não participei na semana passada, eu precisei ouvir a palavra de hoje para entender que é importante eu jejuar. Então, eu quero começar agora. Comece agora, faz um propósito com Deus hoje e inicia amanhã. De amanhã você conta 21 dias e eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Como foi pregado aqui, o jejum não é para outras pessoas, a não ser relacionamento entre você e Deus. Então que você seja grandemente abençoado, que você participe do nosso jejum da vitória e eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas. Amém? Nós estaremos orando agora pelos dízimos e as ofertas e encerrando. Então você que separou seu dízimo, a sua oferta, hoje às 6:30 da tarde a igreja estará aberta novamente para o culto da noite. Como eu já disse, nós não conseguimos receber ainda porque não é liberado, mas sempre vai ter um diácono à porta, ele vai estar ungindo, recebendo seu dízimo e a sua oferta e nós estaremos consagrando no altar em o nome de Jesus. Amém? Senhor Deus eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, em favor dos dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, que as tuas mãos poderosas venham estar sobre a vida dos seus filhos, que são fiéis, que separaram o seu dízimo, a sua oferta, Pai querido, para que em nome de Jesus a bênção do Senhor venha a ser derramada sobre a vida deles, que as portas sejam abertas, que o milagre, ó Pai, venha acontecer sobre a vida deles. E nós te pedimos, Deus, receba esse dízimo e essa oferta como um cheiro suave, como uma oferta agradável. É no nome de Jesus que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Nós estaremos encerrando esse culto da manhã, Senhor, com a certeza, Pai amado, que o Senhor se agradou, ó Pai, do nosso louvor, se agradou do nosso culto racional, ó Pai, na certeza de que o Senhor falou conosco nesta manhã e edificou vidas, edificou lares, ó Pai. Deus amado, eu apresento nesta manhã também a vida da Tayla, Pai querido, ó Deus, que está lutando contra o Covid, ó Pai, que ó Deus está passando por dificuldades, ó Deus, os médicos desenganam, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, ó Pai, traz ela de volta para viver em família, Senhor, traz ela de volta para viver e testemunhar os milagres do Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, nós encerramos esse culto te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, pelas bênçãos derramadas sobre nós, ó Pai. Leva-nos de volta em paz e segurança, Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. Coloca sua mão na posição de receber e com fé e autoridade no nome do Senhor Jesus seja abençoado nesta manhã. Que a graça do nosso Deus, a doce e bendita comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e para todos sempre. Amém. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe. Paz seja convosco. Aleluia. Ele exalta